Eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Será que existe vida quando o impossível permanece impossível? Será que existe vida quando o insolúvel não tem solução? Então, meus irmãos, existem problemas na nossa vida que não vão ter solução. Existem dores que não têm cura. Existem dores que não têm cura. Por exemplo, como é que cura a dor de uma mãe ou de um pai que perde o filho precocemente, às vezes de forma trágica? Essa dor não tem cura. Não tem cura. Então existem situações, becos sem saídas na vida, que realmente não terão saída. Amém, gente? A pergunta que se faz é: existe vida diante de um impossível que vai continuar impossível? Existe vida após ter sido atingido por uma situação sem solução e que vai continuar sem solução? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então vamos ao texto de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 16 em diante. 1 Samuel, a minha versão é NVI, é um pouquinho mais contemporânea, está pequenininho na tela, né? Então é melhor você olhar aí na Bíblia. Diz assim, 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. 19. Davi, percebendo seus conselheiros, que cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, decidiu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas. Como ages assim? 22, ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei um dia até ela, mas ela não voltará mais para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e ele o amou. Amém. Eu quero chamar a tua atenção para algumas verdades. Nas igrejas evangélicas, da qual fazemos parte, e principalmente no nosso quintal pentecostal, pessoal que dá glória a Deus, pessoal que é avivado, pessoal que crê nos dons espirituais, pessoal que tem visões, pessoal que recebe profecias da parte de Deus, às vezes se aprende, via de regra, a lidar com o impossível,
sempre na perspectiva dele se tornar possível. Somos treinados a viver uma fé cristã que sempre que o impossível aparece, Deus vai torná-lo possível. Nós somos treinados a isso. A gente aprende que a fé cristã consiste em reverter diagnósticos. A gente aprende que a fé cristã consiste em reverter diagnóstico. Nós aprendemos que uma pessoa de muita fé, ou de uma fé grandiosa, é aquela que recebe um diagnóstico terrível, como por exemplo um câncer. Aí ela ora, ou busca a oração e oram por ela, e ela volta ao médico, faz exames, e de repente o diagnóstico mudou, e o médico diz, você não tem mais câncer. Aí a gente fica embasbacado e diz, caramba, isso é que é fé, porque o impossível se tornou possível. Enfim, nós somos adestrados a entender que a fé cristã tem necessariamente que produzir milagres, e que a fé necessariamente tem que concretizar em vitória a todos os nossos fracassos. Há quem diga até que cristãos genuínos, filhos de Deus, não têm fracassos, é só vitória. Ou seja, se o mar estiver à nossa frente, tenha fé, porque Deus vai fazê-lo abrir, e nós vamos passar pelo meio. Se a tempestade vier, tenha fé, porque a tempestade vai se acalmar. Se as águas se levantarem, basta ter fé que andaremos sobre as águas. Mas, e quando o impossível se torna impossível? E quando o mar não abre? E quando a gente não consegue andar sobre as águas? E quando a tempestade não cessa? E quando o irreversível se torna totalmente irreversível? O que fazer? Então é isso que eu quero tratar com vocês hoje, diante da responsabilidade que o Senhor incumbiu na minha vida de ser pastor de uma comunidade. E isso traz um peso, irmãos, vocês não fazem ideia. Eu sei que é um peso de glória, mas é um peso de estar ensinando uma comunidade, ensinando mais de uma centena e poucas de pessoas, quase 200 de pessoas, discipulando essas pessoas, compartilhando, aconselhando, e essa responsabilidade bate muito forte dentro de mim. Então a gente se vê em situações de pessoas que o impossível se tornou impossível. Eu estou vivendo uma situação que o impossível virou impossível. Cheguei um bocado atrasado aqui, porque eu estava fazendo esse esboço, montando PowerPoint, colocando as ideias em ordem, separando textos, falando com Deus, e de repente tocou meu telefone, era minha mãe, minha filha atendeu, falou, pai, é a avó, para você ir lá, que o vô está nu e não quer colocar roupa. Aí eu chego lá, está o velho pelado, e não queria pôr a roupa. Falei, pai, eu sei que está calor, mas pelo menos uma zorbinha. O meu pai mesmo, aquela pessoa que eu conheci, que me criou, a pessoa, porque a pessoa é psique. Amém, gente? Pessoa não é carne e osso. Pessoa não é cabelo, olhos, pernas, braços. Pessoa é psique, é personalidade, é temperamento. Meu pai já não está lá há bastante tempo, gente. E é irreversível. Amém? Por mais que alguém diga, não, esse mar vai se abrir, é irreversível. Por mais que a gente ore e tenha fé, é irreversível. Mas Deus pode? Pode. A questão, gente, da fé, não é se Deus pode ou não pode. A questão é que aquilo que a gente chama de milagre, aquilo que a gente chama de impossível se tornando possível, não é que nem pão francês na padaria, que você vê uma plaquinha lá, pão quente a toda hora. Ou é? Mas às vezes a gente quer tratar essas questões assim. Então o que fazer quando o irreversível é irreversível? O que fazer quando o navio naufraga?
e a ordem de despejo chega, e você se vê com as suas coisas amontoadas para ir para a casa de alguém de favor. O mar não se abriu. O que fazer quando a empresa que a gente lutou para levantar, para conquistar, vai à falência? Faliu, quebrou. O que fazer quando um dos rins para, ou os dois param, e a gente está preso a uma máquina de hemodiálise por 3 vezes por semana? O que fazer? O que eu faço quando a relação conjugal naufraga e o outro vai embora e a gente ora e pede conselho, e pede oração e de repente fica sabendo que esse que foi embora já contrai um outro relacionamento, já vai ter filhos com outra pessoa e a gente faz o quê? Porque naufragou, se tornou irreversível. O que a gente faz? Parece que nosso jeitão evangélico de ser não há espaço para derrota. Parece que a palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, que somos mais do que vencedores, tem a seguinte tradução no nosso coração: Deus sempre vai entrar com a providência, nada de tão ruim assim vai acontecer, o milagre vai acontecer no ponto certo, na hora certa. Parece que nesse jeitão evangélico pentecostal de ser, as coisas nunca vão ficar ruins, a não ser que seja com o vizinho. Com a gente, Deus vai ter sempre um milagre, uma providência. Irmãos, não vai ser assim sempre. Amém? Eu sei que isso não empolga, né? Muito pelo contrário. Mas a gente também não está aqui para isso. Nosso papel não é criar crentes empolgados, mas crentes conscientes. Conscientes. Dá uma olhada na tela, vamos ver o Moisés. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado, a bela região das montanhas e o Líbano. Deuteronômio 3, 25. 26, suba ao ponto mais alto de Pisga, e olha para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e veja a terra que com os seus próprios olhos, para você não atravessará o Jordão. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e não quis me atender, e me disse: basta, não quero mais falar sobre isso. O Moisés suplica a Deus e diz: Senhor, deixa-me entrar na terra. Eu estou há 40 anos caminhando com esse povo, eu estou há 40 anos sofrendo nesse deserto, eu deixei as delícias, os prazeres, os privilégios de um palácio do Egito, para ser maltratado com o povo. Senhor, deixa-me entrar na terra. Deus disse: basta, não quero mais falar com você nesse assunto. Dá uma olhada lá do pico do monte, dá uma vislumbrada, tira uma selfie assim de costas, entendeu? Que você só vai ver, mas você não vai entrar. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que lhe foi posto um espinho na carne. E aí muita gente vai definir com uma série de possibilidades do que seria esse espinho na carne, mas verdade é que era algo que o incomodava profundamente. Quando ele escreve aos Gálatas, ele deixa meio que transparecer que ele tinha um problema nas vistas, porque ele diz: com grandes letras vos escrevi. Então existem alguns indícios que talvez esse espinho na carne fosse alguma deficiência na sua visão, ou alguma deficiência física que o atrapalhava muito. Mas Deus disse: basta, a minha graça te basta. E Paulo vai dizer: eu orei, eu pedi para ele 3 vezes. Um judeu era isso, ele orava a Deus 3 vezes. Se Deus dissesse não, ou não atendesse, ele entendia que a vontade de Deus não era não atender. E eu orei por 3 vezes, e ele disse: Paulo, a minha graça te basta, não vou tirar o espinho. É irreversível. Quando a gente olha para o Jó, um personagem emblemático da Escritura, um livro que é chamado de poético, o livro de Jó, por causa do seu caráter literário, né? Porque é uma desgraceira danada, né? Ele perde os 10 filhos de uma só vez.
Você já imaginou o que voltar de um sepultamento que você enterrou 10 filhos? Só que não foi só isso, todos os bens que ele conquistou na vida inteira, ele perdeu num dia só. Só que não só isso, depois de perder os 10 filhos e os bens num dia só, no dia seguinte, ele perde a sua saúde, ele é uma doença, do alto da cabeça à planta dos pés, ele está totalmente doente. Diante da realidade da vida, meus irmãos, a pergunta que podemos fazer é a seguinte, e é uma pergunta constante: o que realmente é fé? Tem essa definição de Hebreus 11, fundamento das coisas que se esperam, prova do que não se vê, mas o que realmente é a fé cristã? Seria estar diante de uma situação impossível e viver crendo, passar a vida crendo que ela pode se tornar possível? Então, viver a fé cristã seria estar diante do impossível e passar a vida crendo que esse impossível pode se tornar possível, ou fé cristã é crer em um Deus, num Deus que me dará condições e estruturas para viver, seja o que for, mesmo aquilo que seja impossível. Eu vou repetir isso. Seria fé cristã estar diante das impossibilidades, estar diante das coisas sem solução, das coisas irreversíveis, achando que elas podem se tornar possíveis, irreversíveis, achando que os diagnósticos vão se reverter ao nosso favor, e o tempo todo ficar contando com essa possibilidade? Qual é a maior fé? Ou então crer em um Deus, num Deus que me dará condições, que me dará estruturas para conviver com toda e qualquer situação, mesmo as que são impossíveis e insolúveis em sua presença. Qual é a maior fé, gente? Qual é a maior fé? É a fé de reverter o impossível para possível, ou a fé de conviver dignamente com o impossível? O que requer mais grandeza? O que requer mais nobreza? O que requer mais fidelidade? O que requer mais paixão por Jesus? É uma fé que sempre reverte os impossíveis, ou uma fé que nos ajuda a conviver com o impossível? O que requer mais grandeza ou nobreza? Quem tem uma fé mais verdadeira? Alguém que tem em sua história muitos milagres, uma porção de milagres, ou alguém que mesmo sem tantos milagres prossegue convicto de que Deus é real e encontra motivos para viver a vida e seguir em frente mesmo sem milagre algum? Qual é a fé maior, meus irmãos? Davi está diante de um dos momentos trágicos da sua vida, um dos momentos. Vamos a algumas perguntas utilizando esse texto de 2 Samuel para responder essa questão: existe vida quando o impossível continua impossível? Quando o insolúvel realmente não tem solução? Então, olhando para o texto, a gente pode ter alguma luz nesse final de túnel. Versículo 19, o texto vai dizer para a gente: Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? A resposta: sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, versículo 20, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Preste atenção, meus irmãos, por favor. Às vezes esse jeitão evangélico pentecostal de ser não é o jeitão bíblico, não é o jeitão de Jesus, é só o jeitão evangélico de ser. Então a primeira coisa que a gente pode trazer para o nosso coração a respeito do insolúvel,
que vai continuar insolúvel. Não que não exista a possibilidade de acontecer um milagre, mas, como eu disse, não é pão quente a toda hora. Amém, gente? A primeira coisa é enfrente a sua realidade sem ilusões, sem fantasias, sem mentiras. Qual é a realidade? A realidade é que a menina morreu. Podia não ter morrido, mas morreu. Deus podia ter feito alguma coisa, mas ela morreu. Podiam ter colocado ou feito uma taxa cardíaca e chegado no hospital a tempo, mas a menina morreu. Não existe outra realidade, ela morreu. Amém, gente? Nós tivemos uma aula sobre aconselhamento alguns dias atrás, e a psicóloga dando aula para a gente a respeito de aconselhamento cristão, pastoral. A gente entrou numa parte em que ela mencionou uma fase na vida de alguém que teve perdas grandes, principalmente perdas de pessoas, que é a fase da negação. Ou seja, isso não aconteceu. Isso não está acontecendo. Então a primeira coisa que eu quero que a gente leve para o coração, irmãos, é que o Davi nos ensina aqui numa cena trágica. Ele perdeu um filho. Perdeu um filho, não perdeu um cavalo, não perdeu um boi, não perdeu uma galinha do galinheiro, ele perdeu um filho. E ele ora, e ele jejua, e ele busca, e ele não toma banho, ele não come, mas ele se levanta quando ele fica sabendo que a criança morreu. E ele encara a realidade sem ilusões, sem fantasias e sem mentiras. Você, como eu, deve conhecer pessoas que às vezes vão a locais para ter possíveis conversas com gente que morreu há muito tempo. Pessoas que estão com uma alma, que estão com uma hemorragia dentro da alma, sangrando sentimentos e emoções por muito tempo, e na esperança de querer rever alguém que se perdeu, vai frequentar lugares para ouvir demônios falando na voz de um falecido, de uma falecida. Você deve conhecer gente assim, talvez você tenha sido alguém assim antes de conhecer o Evangelho. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão com dificuldade de encarar a realidade. Então assim, nesse jeitão evangélico de ser, parece que a gente quer fugir um pouco da realidade. Então a realidade está aí, às vezes ela é dura e às vezes ela é irreversível, e a gente continua, não, porque Deus vai fazer, e aí vem o irmão, não, vamos confiar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai agir, porque Deus não sei o que lá. Só que isso pode durar um tempo, gente. Amém? Vai dizer para minha mãe lá que vai dar tudo certo. Tem dores que são irreversíveis. Vocês conhecem o Carlos Minós? Bispo Carlos Minós? Claro, pergunta, vocês conhecem? Você já conversou com ele intimamente? Intimamente. Ele disse, filho, eu tenho uma dor que não cura. A minha alma sangra. Essas foram as palavras dele. Vez ou outra parece que eu escuto a voz do Bruno brincando no quintal. Bruno foi o filho dele que foi assassinado. Ele disse assim para mim, filho, tem noites que eu estou sozinho, eu abraço o travesseiro da pérola, eu ainda sinto o cheiro dela. Tem madrugadas que eu choro a noite inteira de saudade. Teve alguma conversa íntima? É um homem de Deus, gente? Vive uma situação irreversível. Então assim, nós temos que encarar as realidades sem ilusões, sem fantasias. É levantar, lavar o rosto, comer uma comida, se perfumar e seguir. Não mentalize ideias irreais. Não romantize a sua cabeça como se não tivesse acontecido. Ai, se tivesse sido assim, ai, se tivesse sido assado. Porque quem fica assim, irmãos, para no tempo. Eu sei que isso é cruel para a gente ouvir, mas é a realidade de pessoas que estão assim. São sérias candidatas à insanidade mental, são sérias candidatas à depressão, e é uma vida parada no tempo lá atrás.
que não avança. Amém, gente? Perdeu a perna, é uma realidade. Perdeu as duas pernas, é uma realidade. Vamos trabalhar sem as duas ou sem uma. Perdeu um rim, vamos trabalhar sem um rim. Vamos viver sem ele. Perdeu os dois rins, vamos encarar sem os dois. Morreu, a realidade é essa. Amém, gente? Entre na realidade, não fantasie. Eu aprendo isso com o Davi. Eu acho que esse texto dificilmente vai ser visto nessas perspectivas, mas pensando nessa questão, eu lembrei disso, falei, eu acho que esse texto tem muito a ver. Sabe o que a gente faz com os doentes terminais? O que a família faz? Não diz para ele o que ele tem. Aí chega para os médicos, olha, eu te proíbo de dizer o que o meu pai tem, o que a minha mãe tem. E não deixamos a pessoa encarar a realidade. Eu não acho isso muito honesto. Amém, gente? Aliás, você sabe o que é a palavra desenganado? Pelo médico? Sabe o que, já parou para pensar nisso? Fulano está desenganado para os médicos. Ou seja, o médico revelou a realidade, desnudou a realidade nua e crua. Então ele está desenganado, ele não está enganado. Ou seja, logo logo você vai sair. E você vai jogar bola pra caramba ainda. E você vai dar tudo certo. O médico já diz, olha, é 2 meses. Se chegar. Porque é isso, já pegou o pulmão, já pegou o fígado, é assim. A pessoa foi desenganada. Aos olhos de alguns isso é trágico. Mas isso é honesto. Amém, gente? Porque isso é a realidade. E quem foge da realidade para no tempo. Quem foge da realidade entra numa candidatura a uma insanidade mental, entra numa candidatura a uma depressão profunda lá na frente, entra na candidatura ao esfriamento da fé, entra numa candidatura seríssima a se perder nos seus ideais. Eu acredito que seja por aí. E a gente olha para a Bíblia, gente, o Deus fala assim para Isaías, Isaías, vai lá e diz para Ezequias arrumar a casa dele, que essa doença que ele está, ele vai morrer. Isaías faz o quê? Sabe, Ezequias, eu vim aqui fazer uma visitinha para você, fazer uma oração, né? E aí ora, Ezequias, tal. Isaías chega lá e vai dizer exatamente isso. O rei, Ezequias, arruma a sua casa, porque essa doença que você está, sim, profeta, Deus vai trazer a providência, não, você vai morrer. A mensagem para você é arrumar a sua casa, encare a realidade, porque você vai morrer. Veja o Paulo, a minha graça te basta, pronto. Você vai conviver com esse espinho, Paulo. Porém, a minha graça te basta. Mas não esquece que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Jesus com os discípulos em João capítulo 16, ele está quase para ser preso, vai ser crucificado, etc. Você já conhece a história. Mas ele começa o capítulo 16 dizendo assim: eu digo essas coisas para vocês porque é a realidade. Vai chegar um tempo que vão prender vocês, vão bater em vocês e vão matar vocês por causa de mim. E aqueles que fizerem isso ainda vão dar o testemunho na sinagoga no domingo, dizendo que fizeram um serviço a Deus. É a realidade? Ou seja, entra na realidade. Vocês estavam achando que o ministério messiânico, né? Era eu colocar uma capa, subir num cavalo branco, levantar uma espada, entrar em Jerusalém e dizer independência ou morte. E aí a gente faz uma guerra, expulsa os romanos, e vocês viram primeiro-ministro, generais, todo mundo na sua sala com ar-condicionado, com assessores, verba de gabinete, e cavalo importado, e verba de aluguel. Não! A realidade é, vão bater em vocês. Vão prender vocês e vão matar vocês por causa de mim. E todos aqueles que fizerem isso vão testemunhar: fizemos um serviço a Deus.
Entra na realidade. E no capítulo 16 ele começa assim e vai terminar o capítulo com aquilo que você já conhece. Eu tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, mas tende bom ânimo, mas tende bom ânimo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu estou trazendo a realidade, eu estou trazendo vocês a realidade, para que em mim vocês tenham paz, porque a realidade, encarar a realidade coopera com a nossa fé, e isso traz paz. E nesse mundo teremos aflições, a gente não vai ficar assim, porque eu, tinha que ser comigo. Gente, você podia ter nascido escravo no século passado em algum lugar, mas você nasceu aqui no Brasil. Você podia ter nascido na China, em alguma província pobre, e trabalhar 18, 19, 20 horas por dia, para ter o que comer. Você podia ter nascido em Moçambique, uma miséria danada. Você podia ter nascido no Haiti e estar no meio daquele terremoto em que centenas de pessoas morreram. Muitas delas perderam as famílias inteiras de uma só vez. Você podia ter nascido na época do Titanic, fazendo aquele passeio. Aquele barcão, hein? E o sei lá, né? Comendo um camarãozão. E de repente uma gritaria, você não sabe o que é, vai afundar essa porcaria. Então assim, por que eu? E por que não eu? Amém, gente? Em vez de a gente perguntar, por que comigo? A gente pergunta, por que comigo? Hã? Por que comigo? Mas também, por que semigo? Por que não? Por que eu? Por que não eu? Tem a música do Kid Abelha, né? Por que não eu? Já sabem, né? Esses louvores antigos você já conhece. Encarar a realidade, meus irmãos, é o primeiro passo para um reaprendizado de vida. Porque a vida vai ter algumas etapas que vão exigir de nós um reaprendizado. Amém? Você que passou dos 40, dos 50, encara a realidade, está ficando velho. Ontem eu falei isso para o irmão, estou ficando velho. Não fala assim, pastor, velho é o diabo. Falei, ele e eu também. Sei lá quantos anos o diabo tem, nunca vi que hora ele nasceu. Mas eu vou fazer 50, os efeitos estão aí, gente. Amém? Não adianta botox e xerox e pá, daqui a pouco está parecendo uma cara de meia calça. Que botou uma meia calça no rosto. Encara a realidade, eu estou envelhecendo. Tem os memes que eles colocam agora nas redes, que é assim, o médico mandou colocar gelo aonde dói. Aí o cara está mergulhado numa geleira com gelo daqui para baixo. Amém, gente? Às vezes o pessoal aí, pastor, o médico falou assim, assim, assim. Eu falo, irmã, vamos orar, mas quantos anos você tem? 78. – 78 não é 18, irmã. Amém, gente? E a gente não quer encarar a realidade. Eu não estou dizendo que a gente não tenha fé, eu não estou dizendo que não aconteça um milagre, eu estou dizendo que encarar a realidade é o primeiro passo para um reaprendizado em algumas etapas da vida, que a gente tem que reaprender. Quem perde uma perna tem que aprender a viver com uma só. Quem perde um braço tem que aprender a viver com um só. Quem perde um rim ou dois vai ter que aprender a viver, a reaprender. Não tem o que fazer senão conviver. Eu acordo de manhã, a Soraya fala, já tomou o seu remédio? Eu falo, meu Deus do céu. Coisa de velho, cara. Já tomei meu remédio, já tomei. Parece... Então assim, a gente tem que encarar a realidade, porque é o primeiro passo para um reaprendizado. A vida vai exigir de nós reaprendizado nas etapas dela.
E se a gente não encara a realidade, a gente para lá e não reaprende. E não avança. Versículo 20 ainda, em segundo lugar, no versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Lavou-se, levantou-se do chão, perfumou-se, trocou de roupa, foi para o santuário e adorou. Encarar a realidade não significa desabar junto com a realidade. Amém, gente? Encarar a realidade não significa desabar junto com ela. Muito pelo contrário. Davi estava dias sem comer, sem banho, cheirando mal, no chão, no assoalho da vida. Quando ele recebe a notícia, a criança morreu, o que eu posso fazer? Nada a respeito disso. Ele vai dizer, os caras vão olhar para ele e falar, Davi, o que você está fazendo? Eu vou tomar um banho. Mas Davi, depois prepara uma janta, aquela que eu gosto. Mas Davi, prepara a minha muda de roupa também, aquela bonita lá. Mas Davi, já deixa separado o meu perfume Malbec. Propaganda. A gente vai gostar, né, que vende os boticários aí. Prepara tudo porque... Mas Davi, a criança estava viva, Davi. Você estava orando, estava jejuando e não comia, não bebia, não tomava banho. Agora a criança morreu. Sim, eu não posso fazer mais nada. E ela não vem mais a mim. Mas eu tenho uma esperança. Eu vou a ela um dia. Então, enquanto eu não posso fazer nada, ao invés de eu desabar junto com a tragédia, ao invés de eu encarar a realidade dura, cruel, difícil que me atingiu e desabo junto com ela, cara, eu vou levantar, vou tomar um banho, vou me perfumar, vou passar um nuggete aqui, os cabelos estão brancos, para ficar escuro, e vou comer uma boa comida e vou adorar ao Senhor. Ele não se deixou tragar pela tragédia. Tome a decisão de não se deixar levar pelo ralo do infortúnio da vida. Amém, gente? Tome a decisão de não deixar perder o sentido da vida, porque o impossível se tornou impossível. Permita-se ressurgir para uma nova etapa da vida, porque essa é justamente a mensagem da ressurreição. Amém, meus irmãos? No livro de Jó, no capítulo 14, diz que uma árvore, ainda que seja cortada, ela tem uma raiz embaixo da terra. Ao cheiro das águas, ela brotará, e como uma planta nova, florescerá. Os seus ramos se estenderão, e ainda darão fruto. Essa é a mensagem da ressurreição. É possível se levantar da tragédia, é possível não ser tragado pelo ralo do infortúnio da vida. É preciso tomar a decisão e se levantar. Amém, gente? Eu me lembro do episódio pós-cativeiro. Você vai lembrar também. Eles voltaram do cativeiro babilônico, assírio, e começaram a reconstrução do templo, da cidade. Resumindo a história, tinha uma parte do povo jubilando. Estamos na nossa terra, é o nosso templo, vamos reconstruir, e carregando pedra para cá e pedra para lá, e um animando o outro. Só que a outra parte do povo estava assim: não vai ser igual o templo de Salomão, não vai ser igual aquela glória. A glória que teve lá, nós nunca vamos ver mais. Alguns lá, vamos lá, gente, a gente estava cativo, foram 70 anos, mas Deus nos libertou. Vamos reconstruir, vamos começar de novo, vamos reaprender a vida, vamos levantar desse infortúnio. E outros, não, nunca vai ser igual. Não vai ser igual, a gente está numa nova etapa. Amém, gente? Aí levanta-se o profeta Ageu, Zorobabel, e Deus diz a eles: diz ao meu povo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Então, gente, o Espírito Santo te convida a tomar uma decisão de reconstruir a vida a partir das ruínas, a partir do impossível continuando impossível. Alimente-se, lave-se nas águas do Espírito, e não deixe que as situações sem solução acumulem lixo no seu coração, porque se elas não têm solução, elas estão sem solução.
Amém, gente? Ainda no versículo 20, eu acho isso fundamental também diante dos impossíveis que continuam impossíveis. E das situações que às vezes aparecem sem solução e continuam sem solução. Versículo 20, o Davi, depois de se lavar, de comer, de se perfumar, o texto vai dizer no final do versículo 20, que ele entrou no santuário e adorou o Senhor. Então Davi adora o Senhor. Deixa eu voltar lá, deixa eu ir lá. Esqueci de mudar as... É agora. Não culpe, nem se revolte contra Deus com esses impossíveis que não se resolvem na vida. Vá na contramão. Adore a Deus. Amém, gente? Não culpe, nem se revolte contra Deus com esses impossíveis que não se resolvem. Às vezes as nossas lentes para enxergar a Deus estão meio sujas. Às vezes esse nosso jeitão evangélico de ser fazem com que a gente enxergue até as escrituras sagradas e os clichês e os chavões que vamos ouvindo na igreja evangélica e nos levam a colocar na conta de Deus todo tipo de coisa ruim que acontece com a gente. E às vezes isso é até meio inconsciente. E às vezes a gente nota um negócio meio curioso, né? Por exemplo, as pessoas estão com um problema financeiro, ela some da igreja. Às vezes ela está com um problema conjugal, uma crise no casamento, ela some da igreja. Às vezes ela fica sabendo que o tratamento para aquela enfermidade não deu certo, que aquela coisa vai perdurar, ela some da igreja. Às vezes ela está entristecida com alguma coisa, ela some da igreja. Tipo assim, Deus não faz, Deus não resolve, Deus não vai agir, então vou fazer o seguinte, vou mais. Como se isso fosse ajudar, resolver ou funcionar como alguma coisa. Não, só piora. Só piora. Mas é uma reação assim quase que geral. As coisas estão ruins do lado de fora. Eu estou passando uma tribulação no meu trabalho, pastor, a coisa está difícil pra caramba. Não vai mais lá. Vai mais. Amanhã segunda, liga e fala, não vou, hein? Beleza? Se você quiser me depositar meu pagamento, deposita, mas eu não piso aí. Não, você vai, caramba. Encara. Engole o sapo, tem que engolir dos gerentes, dos diretores, porque tem que pôr pão na mesa, e você vai, tudo bem. Aí a pessoa está vivendo uma tribulação lá, ela canaliza isso para a conta de Deus. Gente, Deus não cria infortúnios. Não foi Deus quem direcionou a bala perdida para atingir a pequena Ágata no Rio de Janeiro há dias atrás. Isso não é culpa de Deus. Isso faz parte de uma estrutura política de dezenas e dezenas de anos nesse país que jamais se preocupou com as pessoas. E todos os que sobem lá não estão nem aí com as políticas públicas. E os desdobramentos disso é como uma bola de neve. Não é culpa de Deus. Amém, gente? Deus não colocou uma doença congênita na sua família. E você chega com um caroço, faz um exame, o médico diz assim, alguém na sua família já teve tal doença? Você diz, meu bisavô, 2 tios, um irmão meu, então, tal. Isso não é Deus, não é maldição hereditária, não é coisa do mundo espiritual, são coisas, consequências do pecado que entrou no mundo, da maldade que entrou no mundo, por causa lá dos nossos ancestrais, o Adão e a Eva, e as coisas foram se desdobrando, gente. O Davi, ao invés de ficar no chão, ele se levanta, toma um banho, se alimenta, se perfuma. Para quê? Para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Será que isso pode ser assim com a gente?
Será que Deus pode falar conosco? O Espírito Santo pode mexer conosco? Eu sei que nosso jeitão evangélico de ser, essas coisas não tem nada a ver. É possível que um ou outro ainda saia. Por que eu fui fazer na igreja hoje? Porque a gente quer escutar o seguinte: Deus vai entrar com a providência. Tenha fé. Eis que estou vendo o anjo chegando lá, não sei na onde. Aí a gente empolga, mas a gente não quer levantar crentes empolgados, mas cristãos conscientes. E um cristão consciente diante do infortúnio, ele chora no período que tem que chorar, ele lamenta no período que tem que lamentar, mas dali a pouco ele se levanta, dali a pouco ele se lava, daqui a pouco ele se alimenta, e daqui a pouco ele se perfuma, e diz: eu vou adorar ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Dá uma olhada nisso. Olha o que o Jó diz: mesmo que ele me mate, ainda esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ainda que ele me mate, esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante do Senhor. Ainda no versículo 24. Aliás, versículo 20. Davi se levantou, lavou-se, perfumou-se, entrou no santuário, adorou. Prepare-se para escrever um capítulo diferente, novo na história. Quando o impossível continuar impossível, e quando o insolúvel continuar insolúvel. Aliás, a maneira como vamos reagir diante do insolúvel vai determinar como vai ser esse novo capítulo. Amém? Ninguém que está aqui não está no fim. Você não está no fim. Nenhum de nós está no fim. Ainda que nós tivéssemos 30 minutos só de vida, ainda dá para escrever um novo capítulo, como aquele cidadão pendurado ao lado do Cristo, que diz: Senhor, até hoje a minha vida foi um fracasso, a minha vida foi de crime, a minha vida foi de violência, de maldade, mas hoje, Senhor, eu te peço, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda que tivéssemos 5 minutos de vida, de fôlego, dá para escrever um capítulo diferente na nossa história. Davi diz: eu não posso mais ir até essa criança, mas um dia eu irei a ela, e enquanto esse dia não chega, eu vou viver o que a vida tem para eu viver. Amém, gente? Enquanto esse dia não chega de me encontrar-se com o pai, de me encontrar-se com o filho que eu perdi, eu vou viver o que a vida tem para ser vivida. E agora um fato que pode ser decisivo, gente, com relação ao novo capítulo. O versículo 24 vai dizer algo interessante para a gente. Depois se lavar, comer, tomar um banho, adorar o Senhor, Davi foi e consolou a sua mulher Batseba. Ele consolou a mãe, porque o Davi protagoniza toda a história, mas a gente esquece que tem uma mãe que perdeu um filho que ela gerou por 9 meses. E isso deve doer mais na mãe ou no pai? Vocês acham? Aliás, ninguém sofre mais por alguém do que a mãe desse alguém, via de regra, sim ou não? Nesse mundo que a gente vive, ninguém sofre mais por alguém do que a mãe desse alguém, via de regra. Então Davi está com o coração rasgado, doendo, mas ele percebe que naquele ambiente tinha alguém com uma dor maior do que a dele. E ele tem compaixão. E mesmo com a dor, ele vai consolar alguém que está com uma dor maior. O que a gente percebe com isso, gente? Que lição que a gente tira diante dos impossíveis
e dos insolúveis. O que a gente entende com tudo isso? É que essa dor que vai dilacerando o nosso ser, que vai, parece que esmagando a nossa alegria, triturando a nossa capacidade de sorrir, ela pode ser transformada em compaixão. Amém? Eu desconfio muito, e existem sérios indícios que é isso que o Evangelho quer produzir na gente. Mas a gente foi ensinado a achar que a solução vai vir, né? Que a providência vai chegar, que o milagre vai acontecer, mas a criança morreu. A empresa faliu. A doença, o câncer chegou. E a empresa não foi. E a vida conjugal faliu, acabou. Essa dor pode ser transformada em compaixão. E a compaixão produz a vida de Cristo. Aliás, a gente está falando desse impossível, né? Que às vezes continua impossível. Como é que a gente lida com isso? E se você ler o Evangelho com um pouquinho só de atenção, você vai ver uma expressão que aparece nos 4 Evangelhos algumas vezes. E moveu-se de íntima compaixão. Se referindo, na maioria dessas vezes, nos Evangelhos, à pessoa bendita de Jesus Cristo. Normalmente, há alguém que está sofrendo um infortúnio, uma dificuldade, uma paralisia, uma doença incurável, cegueira, surdez e etc. Quando você vê essa expressão, moveu-se de íntima compaixão, você pode olhar no versículo seguinte, que um grande milagre aconteceu. Não é curioso isso? Será que ele curou a pessoa pelo seu poder? Ou pela compaixão? Será que essa expressão moveu-se de íntima compaixão não conta nada? É porque ele era poderoso, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e os dons estavam sobre ele, ou porque ele teve compaixão? E compaixão, gente, é sentir o que o outro está sentindo. É experimentar um pouquinho da dor do outro. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente no Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de um ser humano, e na forma de um ser humano foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso é que Deus, o seu Deus, o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Essa dor pode ser transformada em compaixão. Nós podemos fazer a escolha, ou ficar trancado no nosso quarto, lambendo as nossas feridas de autocomiseração e lamentando a nossa sorte, dizendo por que comigo, ou então colocando na conta de Deus, ou então não encarando a realidade. Mas nós podemos olhar para o nosso lado, ao nosso redor, e falar: tem gente com dores muito maiores do que a minha. Amém, gente? Eu acho que você pode me consolar de vez em quando, embora a gente é o pastor, né? Né, Luizão? Você pode consolar a gente também, porque talvez a sua dor não seja do tamanho da nossa, e talvez a gente possa consolar você, porque a nossa dor não é do tamanho da sua, a sua é maior. Por isso que o texto vai dizer: consolai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, compaixão. Isso nos ajuda, gente, diante do insolúvel. Isso traz uma fé madura. Sabe outro texto que a gente não entendeu muito bem? Romanos 8, 28. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Uma tradução mais contemporânea e mais ideal com o texto não é que todas as coisas contribuem, é que Deus pega as coisas e faz com que as coisas cooperem. Amém, gente? Ele não causa o infortúnio, mas Ele usa o infortúnio para gerar pessoas parecidas com o Filho dele. Porque no versículo 28 está escrito que as coisas cooperam segundo o seu propósito para o bem dos que amam a Deus. Mas no 29 diz assim: porque os que Ele dantes conheceu, os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito. Então é a forma, são as lentes que a gente vai olhar essa coisa toda, pode definir muito. Amém, irmãos? Não é que a gente não sofre, a gente sofre, mas o nosso sofrimento não precisa ser torturante o tempo todo. A gente não está fadado a um sofrimento que não cessa, mesmo que o impossível esteja aí, mesmo que o insolúvel esteja aí. Gente, veja o tamanho da tragédia com o Davi. Primeiro, ele tem essa aventura com a moça casada com um dos seus mais brilhantes e fiéis guerreiros, que é Urias. Depois ele mente, depois ele trama a morte, o assassinato do rapaz, depois ele finge, e depois ele pega o filho na mão e esse filho morre. Mas mesmo que o Paulo não tenha escrito Romanos 8, 28, sabe o que acontece no meio de toda essa tragédia, das lágrimas, do choro, e depois da compaixão, depois de lavar-se e levantar-se, Deus pega o filho dessa tragédia, que era o Salomão, e Davi tinha várias mulheres e outros filhos, e Deus diz: é dessa mulher, e é esse outro filho, que eu vou suscitar um novo rei para Israel. Amém, gente? Isso traduz o quê? Deus torna o mal em bem. O José, quando se revela aos seus irmãos no segundo encontro, aqueles que venderam a ele, aqueles que tramaram, que foram sacanas, que foram cruéis, desleais com ele, quando ele realmente se revela aos irmãos, porque ele conheceu o pessoal, mas o pessoal não o conheceu, mas ele vai dizer, trancado com o pessoal no gabinete, dizendo: eu sou José, irmão de vocês. Os caras falam assim: tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. O papai está vivo ainda, o papai Jacó está vivo. Vê lá o que você vai fazer com a gente. Olha, não, desculpa porque a gente fez uma palhaçada com você. Ele vai dizer: calma. Estou eu no lugar de Deus para fazer o mal a vocês? Vós bem intentastes o mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Para a conservação da vida vim eu antes para o Egito, para que toda a nossa geração não morresse de fome. Então, na verdade, não foram vocês que me fizeram mal, era Deus costurando toda a história para que a nossa geração prosseguisse. Irmãos, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Existe sim vida após o insolúvel e após o impossível, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor faz dos meus pés como os da corça, e Ele me leva a andar altaneiramente na sua presença. Deus abençoe em nome de Jesus. Existe sim vida, existe vida após o impossível, após os problemas sem solução.